Gestão Acelerada com Davidson Pedrosa. Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Sou o Davidson Pedrosa e mais uma vez no Gestão Acelerada. Toda semana um assunto novo e a oportunidade que você tem de me acompanhar e acompanhar a equipe da Verde Gaia num assunto novo, sempre um assunto interessante e apoiado no momento que nós estamos vivendo. Acompanhe a gente nas redes sociais, os nossos podcasts também estão no Spotify. Aproveite, não deixe inclusive de acompanhar e nos mandar dicas e novas oportunidades de assuntos para que a gente possa estar levando para vocês e discutir com a nossa experiência prática uma saída para que você possa transformar, até mesmo esse momento que você está vivendo agora de crise ou de tensão em uma nova oportunidade de vida. Bom, eu acho até que esse assunto ele valeria a pena ser reforçado nesse momento. Estamos no mês de abril, numa indefinição enorme sobre os tempos de pandemia, se a gente continua no nosso processo de recolhimento, se a economia acelera, se ela para, como é que nós vamos fazer depois que retornar toda a atividade econômica, aquele medo. Estamos talvez vivendo um grande medo do pós-pandemia, do pós-coronavírus, ou do pós-peste chinesa, como estão chamando agora. Mas nem é disso que eu quero falar. Mais importante do que falar sobre pandemia, de grandes tragédias, de grandes problemas que assolam a humanidade, isso sempre aconteceu com as guerras, com outras pestes que destruíram grande parte da população. Essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, mas mais importante de tudo isso é saber que no meio de todos esses problemas, dessas grandes tragédias, tem o personagem principal dessa história, que é o homem. E o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar ao meio. E a gente pode decidir o nosso formato de adaptação. A gente pode entrar para um quarto, deitar numa cama e não querer sair mais porque o mundo lá fora está dando medo. A gente pode, por exemplo, em tempos de crise, em tempos de confinamento, sentar num sofá e passar o resto da semana vendo uma televisão, nos contaminando de tragédias, de ações negativas, ou a gente pode nos inspirar em questões positivas, em questões que nos levam para frente e decidir, de fato, fazer uma transformação nas nossas vidas. Por isso que eu acho muito importante nós conversarmos hoje sobre o pós-coronavírus, ou melhor, como você poderia ressurgir das cinzas como uma grande fênix, como você poderia transformar grandes tragédias em grandes oportunidades. Por isso, eu queria ser hoje o exemplo para você. E se me permitir, eu queria novamente poder contar a minha vida para você. Vocês devem saber, eu já escrevi 6 livros, alguns marcaram muito a minha vida, e até hoje mesmo os Sonhos, o que você quer ser quando crescer, que foi uma das primeiras edições que eu tive a oportunidade de falar da minha vida, falar como foi a minha trajetória até os dias de hoje e servir de exemplo, servir de inspiração para muita gente. E lá no vídeo, o vídeo Sonhos, que depois foi o objeto do livro Sonhos, eu falava da minha trajetória desde a infância, daquela grande vontade que eu tinha de construir coisas grandes, de ser astronauta, de poder pilotar um avião, de poder ter um veículo maravilhoso, e que de fato isso não aconteceu porque eu era filho de uma família extremamente humilde, pobre. Meu pai é um cara que veio do sertão da Paraíba com muitas dificuldades. Minha mãe é derivada do interior de Minas Gerais, com uma família extremamente humilde também, com as suas próprias mazelas. E depois disso, fruto desse casal extremamente humilde, já com 6 filhos, eu somente sendo ali um dos 6
né, e convivendo com grandes dificuldades para comer mesmo, para colocar comida no prato. E me vi, não vou falar da história deles e nem da história dos meus irmãos, mas se concentrando em mim mesmo, eu me vi aos 12 anos de idade já trabalhando, já indo para a rua, vendendo picolé, vendendo verduras, catando esterco para poder vender para a comunidade, fazendo atividades de cotidiano, como, por exemplo, ajudar numa construção civil, na atividade de servente de pedreiro. E nada disso me envergonha, nada disso me envergonhou naquela época, sabe por quê? Porque era a oportunidade que eu tinha de conquistar os meus recursos, conquistar dinheiro necessário para ajudar os meus familiares. Isso não impediu, né, mesmo com toda a humildade, com toda a dificuldade, de estudar. Né? Tudo bem que era em escolas públicas, não era a melhor educação para o período, mas era o que eu tinha. E ao mesmo tempo, enquanto eu era educado na escola, eu era educado em casa. Mesmo com toda a simplicidade, os meus pais me ensinaram muito, né, a necessidade da resiliência, da fé, da perseverança, da honestidade, né, e a importância do trabalho para que a gente possa conquistar os nossos sonhos. Então, imagine que eu consegui aprender tudo isso, né, desde quando eu nasci. E a partir dos 12, quando eu fui para as ruas, né, utilizar técnicas de vendas, né, porque eu precisava vender meu picolé, eu precisava vender minha verdura e precisava romper alguns medos, né, e algumas crenças limitantes que me arrastavam para baixo. Por exemplo, uma questão que talvez fosse maior do que eu, uma questão de essência, eu era extremamente tímido, eu era extremamente acanhado, e isso me impedia de fazer coisas maiores do que eu era capaz naquele momento. Por exemplo, muitas vezes eu me vi saindo para as ruas com uma sacola de verduras para vender, mas eu não abria a sacola. Eu não batia na porta da casa de ninguém para oferecer porque a vergonha não deixava. Eu ficava esperando que essas pessoas viessem até mim para poder perguntar o que tinha na sacola. Graças a Deus, né, com muita sorte, isso acontecia de fato. E eu ainda conseguia chegar em casa no final do dia com essa sacola vazia. Só que, será que foi sorte? Ou será porque eu estava todos os dias fazendo a mesma coisa? Será porque todos os dias eu passava por aquelas ruas com aquela sacola cheia e essas pessoas me viam e de repente despertaram nelas o interesse, a curiosidade de saber do que tinha dentro daquela sacola? Será que essa clientela não foi conquistada não necessariamente pela minha sorte ou pela minha resiliência, pela minha insistência em seguir naquela trajetória, naquele caminho? Enfim, essa primeira fase de vida ela não foi tão simples, né? Porque a gente tinha problemas comuns, eu acredito problemas comuns a muitas famílias brasileiras, dificuldade de obter recursos para coisas simples, né, como um chuveiro elétrico, como um banho quente, como um biscoito, né, mais gostoso, né, senão o que nos sobrava era a farinha, o arroz, a açúcar, né, coisas mais básicas e mais fáceis de comprar. E na segunda fase da minha vida, ou seja, eu consegui cumprir a minha primeira fase de ciclo escolar, ainda assim me mantinha em atividades que eu julgava importantes para a manutenção das nossas vidas, né? Então eu já deixei de vender o picolé e passei a vender jornais, já deixei de vender jornais nas ruas e passei a trabalhar em bancas de jornais, né? E inclusive eu acredito até que essa foi uma grande oportunidade que eu tive de ter contato com a leitura, com livros, com diversas formas de conhecimento, até porque então nessa fase de vida eu sequer podia viajar, mas eu tinha a oportunidade, por exemplo, de folhear revistas de viagem, de ver paisagens maravilhosas e poder mentalizar ali, né, a vontade que eu teria de estar ali, né, de criar em mim esses sonhos, né, de criar em mim essa vontade. E aí
Isso eu acredito também que foi extremamente importante para a segunda fase, aquela segunda fase onde eu fui servir a aeronáutica em tempo obrigatório, né? Lembra-se que no meu tempo de criança a minha vontade era pilotar um avião. Tudo bem que eu pilotei muita vassoura. Tudo bem que lá eu lavei muito banheiro e não necessariamente eu cheguei a pilotar um avião, mas não tem problema, porque lá eu tive a oportunidade de entender mais sobre hierarquia, sobre disciplina, entender que lavar um banheiro não é uma vergonha, porque todos nós fazíamos isso lá, entender que para que eu pudesse sim pilotar esse avião, eu tinha que me dedicar mais. Isso não tinha a ver com o primeiro ciclo de ensino, não tinha a ver com as dificuldades que eu vivi na minha primeira fase de vida com os meus pais, mas tinha a ver comigo mesmo, né? E que se eu quisesse, eu teria que me dedicar, né? Obviamente, talvez isso não fosse de fato um grande sonho, tanto é que eu não sou um piloto de avião, né? Fiz cursos particulares e tive a oportunidade de me enveredar um pouco mais por esse meio, tanto é que eu fiquei 4 anos na aeronáutica, mas, honestamente falando, depois de conhecer, eu não me vi ali fazendo aquilo, mas não importa. Não importa porque enquanto eu estive ali, eu fui conquistando vários outros sonhos, né? Eu fui criando em mim outras vontades, né? E ali eu estava nesse momento materializando sonhos, como, por exemplo, a oportunidade que eu tive de sair da aeronáutica e ir para uma indústria automobilística. Tudo bem que eu não era diretor, eu não era gerente, eu era simplesmente um operador de produção que soldava paralama de Fiat Uno. Mas tudo bem porque ali eu percebi que a vida real ela é difícil mesmo, porque dentre os 24 mil funcionários que ali estavam, eu era só mais um, né, que tinha que fazer boas soldagens de paralama, que se tinha que seguir hierarquia e disciplina. Graças a Deus eu aprendi muito bem isso na minha vida militar e aprendi que para poder conquistar os seus sonhos, para que você possa crescer, tem que dedicar. Tem que dedicar, inclusive, em turnos, porque lá eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite, né? Uma semana eu estava pela madrugada, outra semana eu já estava pela tarde. Isso, confesso, não foi simples, porque nesse momento eu já estava, né, tentando alcançar novos voos, eu estava fazendo um curso de engenharia mecânica, eu tinha vontade de me aperfeiçoar na informática. Até então eu era um cara que sabia simplesmente manipular uma máquina de datilografia e me vi de repente com a necessidade de aprender questões básicas como o uso de um Word, de um Excel, que tudo bem que era muito recém-chegado, né, com o uso desses recursos tecnológicos que para mim eram distantes demais. Mas graças a Deus eu também consegui vencer isso. Eu consegui vencer isso estudando sozinho, né? Arrumando computadores emprestados, criando formas alternativas de entender como é que eu poderia entrar para a tecnologia. E isso me deu uma grande oportunidade de deixar de ser um operador de produção e ir para uma área administrativa, como um gestor ambiental e me fazer chegar aos dias de hoje, né? Quando eu fundei a Verde Gaia em 1999, eu já era um ótimo especialista em gestão ambiental, se não, talvez, um dos melhores especialistas em gestão ambiental do Brasil. Sabe por quê? Porque essa função ela praticamente não existia no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros, de investigar um tema que ainda não tinha despertado o interesse de grandes outros técnicos no Brasil. E aí sim, eu tive a oportunidade de ser taxado naquele período como um dos melhores especialistas em gestão ambiental. É claro que outros profissionais vieram, outras empresas vieram, mas o interessante é que eu pude beber água limpa, eu pude criar uma tendência, eu pude me ver dentro de um sonho e confesso que passados 20 anos, né, talvez a melhor opção realmente não teria sido ser um piloto de avião ou um grande cientista, mas um empresário, né, que conseguiu, nesses últimos 20 anos, construir 5 empresas de sucesso, né, gerar muitos empregos com um propósito, né, criar um legado bacana para os meus filhos, né, mostrar para eles que toda essa trajetória que eu passei foi extremamente importante para os dias de hoje, para o sucesso
que eu acredito que eu tenho e fazer dar valor a tudo que eu aprendi, né? Não desqualificando, não desmerecendo as atividades que eu tenha feito, como catar lixo na rua, como catar cocô de vaca na rua para poder vender, né? Mas imaginar que essas atividades, essas funções, elas foram essenciais para transformar o executivo que eu sou hoje, né? Esse modelo de sucesso para mim, porque essa ideia de sucesso a gente fica normalmente se espelhando no outro, né? Imaginando o sucesso de grandes celebridades, né? A ideia de fama, de poder, de dinheiro que todos eles têm. E a gente esquece que esse sucesso é aquilo que a gente construiu para nós, é aquele sonho que se materializou com aquela vontade que eu tinha. E o sucesso que eu tenho hoje, ele é fruto da vontade que eu tinha de construir empresas, de gerar empregos, de criar metodologias inovadoras, né, de ser disruptivo e inovativo, né, no tempo que eu vivo. Obviamente, eu ainda preciso aprender muito, né, como, por exemplo, aprender mais sobre inteligência artificial, aprender mais sobre Big Data, utilizar mais esses modelos exponenciais nas minhas metodologias, mas percebe que eu já estou falando disso, percebe que eu já estou provocando em mim essa vontade. E é isso, essa é a vontade que eu tenho hoje, sabe? Com parte dessa história, com um pouco desses exemplos que eu vivi, mostrar para você que as dificuldades que você enfrenta na vida, os problemas do teu cotidiano, né, eles são pequenos demais, se você realmente quiser, né? Então, os problemas que você enfrenta com a família, com os pais, com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, não são motivos suficientes para que você não possa alcançar o seu sucesso. Então, agora eu queria simplesmente desejar a você muito sucesso, muita resiliência e muita fé. E que você possa, de fato, se desconstruir nesse modelo de crença limitante e se transformar num grande homem, numa grande mulher, num grande modelo de sucesso. Obrigado e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei o tempo que você está agora, mas é isso aí. Obrigado. Tchau.